Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora do programa de pós-graduação da PUC Minas e vou apresentar nesse vídeo os resultados do meu projeto APQ 307618, financiado pela FAPEMIG. O título desse projeto é Identificação e Análise dos Perfis dos Usuários com Depressão, uma abordagem baseada em mineração de dados. Esse projeto ele contou com dois professores, né, além de mim, o Zarat, Luiz Henrique Zarat, da PUC Minas, e o professor Maicon Teodoro, da UFMG, professor do Departamento de Psicologia. Além dos professores, esse projeto também contou com a participação de dois alunos de estação científica durante todo o projeto, durante 3 anos, 3 alunos de mestrado e 3 alunos de doutorado. Bem, segundo a OMS, né, a depressão ela afeta aproximadamente 300 milhões de pessoas. Dentre essas pessoas, a gente tem as crianças e adolescentes, né, que juntamente com o restante da população, quando estão com depressão, é caracterizado por uma tristeza muito grande, persistente, perda de interesse, né, e uma redução grande aí na capacidade dos indivíduos de realizarem tarefas diárias, né, tarefas inclusive muitas vezes comuns, né. Quando não diagnosticado, né, a depressão ela pode provocar um sofrimento muito intenso e muitas vezes chegar a casos extremos, como o suicídio, né, que hoje é considerada a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Diante disso, esse projeto ele teve como objetivo identificar e caracterizar quais são o perfil mesmo das crianças e adolescentes no Brasil com depressão. Para isso, a gente utilizou uma base privada fornecida pelo professor Maicon, com 377 crianças e adolescentes, né, e diversas características, né, são 75 ao todo, incluindo características da família, né, e do próprio indivíduo. Além da base privada, a gente também avaliou a depressão em crianças e adolescentes a partir da base do IBGE. Com objetivo específico, esse projeto eu poderia resumir em 3 grandes objetivos. O primeiro é a gente conhecer mais sobre o problema da depressão, então para isso a gente fez um levantamento biográfico, para entender as características, compreender as características. Uma segunda etapa são várias etapas de pré-processamento, que eu estou resumindo aqui como uma etapa só, onde a gente fez seleção de instância, atributos, codificação, balanceamento de dados. E por último, a gente desenvolveu métodos para interpretar os modelos de aprendizagem de máquina, que de maneira geral não são considerados interpretáveis, como as redes neurais, métodos Random Forest, dentre outros. Para cumprir o primeiro objetivo, então, a gente fez um levantamento biográfico para conhecer o que era a depressão, quais as principais características. A gente publicou esse resultado desse trabalho numa conferência, o Health Inf, que é uma conferência europeia, né, que publica trabalhos de informática na educação. Esse trabalho a gente conseguiu mapear, né, quais são as principais variáveis, né, os principais sintomas, comorbidades, quais são os riscos, né, fatores de riscos principais e quais são os estágios, de maneira geral, que as pessoas têm depressão. Então, essa figura aqui é resultado desse trabalho. Com o objetivo 2, né, que eu coloquei como trabalho maior para pré-processamento, a gente desenvolveu o método de seleção de atributos de instância, utilizando algoritmos genéticos e colônia de formiga. São métodos que a comunidade científica já está podendo usar, né, está disponível para livre acesso. Orientei também dissertação de mestrado e doutorado nessa parte de seleção de instâncias e atributos. Na parte de codificação, então, escolhi qual que é a melhor codificação, a gente acabou criando uma linha de pesquisa para resolver esse objetivo, onde eu tenho uma aluna de mestrado investigando, né, quais são as melhores formas de codificar um atributo para obter melhores resultados dos modelos de aprendizado, né? Para a questão de balanceamento, essa base nossa desbalanceada, ela tem muito mais instâncias, né, que tem depressão alta do que baixa, e a gente eu orientei uma aluna de doutorado para fazer o balanceamento de dados utilizando as redes generativas, né? E como um dos últimos objetivos do trabalho foi estudar e desenvolver métodos de explicabilidade. Então a gente começou esses artigos aqui, são artigos que a gente publicou utilizando os métodos já existentes de explicabilidade, mas ao final do trabalho a gente desenvolveu os nossos próprios métodos, método de explicação de explicabilidade baseado em contrafactual. O conceito de contrafactual é uma abordagem bastante recente, né, na explicabilidade. A gente conseguiu produzir 2 produtos e vários artigos nessa área de pesquisa. Além disso, eu orientei também um aluno que começou a desenvolver esses métodos de explicabilidade. Em relação aos meninos, né, da base privada, a gente observou que, de maneira geral, os que têm mais depressão mais alta, né,
São meninos que têm também outros transtornos muitas vezes associados, como obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, afetividade, eles tinham muito problema de afetividade, um exagero na questão da ansiedade, quebram muitas regras, então são meninos que têm tinham muitas outras comorbidades associadas, né? E além disso também a gente observou a característica da educação da mãe, então de maneira geral meninos que têm uma depressão mais alta têm mãe com escolaridade mais baixa. Nessa base ainda a gente analisou quais dentre as características do CDI é um questionário, né, que é aplicado para a gente ver as características do indivíduo com depressão, crianças e adolescentes. A gente percebeu que o sentimento de solidão, o sentimento exagerado de preocupação, autoavaliação sobre a sua própria aparência e cuidado com a casa, né, assim, pouquíssimo ou nenhum cuidado com a casa, são as características mais fortes aí entre todos os CDIs coletados, né. Esse trabalho, além dos artigos publicados, foram 18 artigos esse projeto teve, a gente também teve 5 ferramentas, né, que tá livre acesso, quem quiser poder acessar, né, dar feedbacks, né, é muito importante para nós. Tanto na parte de pré-processamento, quanto nos métodos de explicação, a gente liberou métodos para a comunidade científica, né. Esse recurso ele contou com o apoio total da FAPEMIG, eu coloquei parcial também, porque a gente conseguiu um servidor que a FAPEMIG nos propiciou, além de peças para a gente montar um segundo servidor, o que nos ajudou de maneira significativa para a gente conseguir todos os resultados obtidos e potencializar também outros projetos do qual eu sou coordenadora, né? Então são 6 projetos ao todo, que esses recursos que a FAPEMIG me forneceu me ajudaram bastante no desenvolvimento desses projetos. Eu estou com esses 6 projetos em andamento, né? Na área de interpretabilidade, na identificação de enviesamento, que é uma área muito importante na parte de aprendizagem de máquina, e analisando também deficiências em países de baixa e média renda. Queria agradecer muito a FAPEMIG pelo apoio, né? Esse apoio foi fundamental para obter todos esses resultados e, inclusive, fortalecer a minha linha de pesquisa, que é a informática na educação. Agradeço a PUC Minas também pelo apoio, né, pela disponibilização do espaço físico, ao LICAP, né, que é o nosso laboratório de inteligência computacional aplicada, do qual eu faço parte. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço.